Oprimido por dívidas gigantescas e pela doença da mãe, o homem desesperado faz um pacto com uma entidade cósmica para ter poder e riqueza. Mas acorda com um corpo fraco e uma condição difícil. Ele foi amaldiçoado a cumprir 999 desejos de um ser poderoso. Em um mundo de oráculos, onde o dinheiro é a chave para o poder, ele terá que usar sua astúcia para sobreviver, lutar contra valentões, pagar uma dívida impossível e, no meio disso tudo, descobrir os segredos por trás do contrato que assinou. Você está no canal do Anicaps. E essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade. Deixe o like logo no início do vídeo e compartilhe o vídeo o máximo que puder. Verifique também sua inscrição no canal. E dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história, que está simplesmente incrível. A história começa com alguém desenhando no chão, enquanto rezava para que um grande ser atendesse o chamado. Esse homem pedia fama, fortuna, poder e riqueza. Estava desesperado, pois era a única forma de curar a doença da mãe, pagar as dívidas e ter uma vida melhor. Ele recebeu 3 notificações no celular. A primeira dizia que sua solicitação de empréstimo havia sido negada e que seu saldo atual era de 110 mil, com vencimento em um dia. 110 mil parece bastante coisa, mas sabe qual era a dívida dele? A dívida total ultrapassava 100 milhões. Caso o pagamento não fosse efetuado a tempo, a dívida aumentaria em 5%. A outra mensagem que recebeu foi de alguém furioso, procurando aquele homem. Implorou ao grande ser que tivesse piedade e o amparasse. E estava disposto a oferecer sua humilde alma e corpo, para se tornar seu servo. Rezou para que o transformasse em uma estrela. De repente, um raio caiu, fazendo cair de costas. Né? Faltou uma notificação. A última notificação estava dizendo que quem não está inscrito no canal do Nicas está perdendo muita coisa. Porque aqui nós postamos vídeos todos os dias. Então se inscreva aí, cara. Mais tarde, ele recuperou a consciência. Sua cabeça doía. Estava confuso, pois sabia que a última coisa que fizera era trabalhar em um projeto no escritório. Apavorado, correu porque ainda tinha trabalho pendente, mas se surpreendeu ao ver seu reflexo em uma poça d'água. Ficou em dúvida se aquele era realmente ele. Questionou por que seu rosto estava daquela forma, e se assustou ainda mais quando viu o que havia à sua frente. Uma árvore mágica, gigantesca, quase translúcida. Ele não tinha ideia de onde estava. De repente, alguém o parabenizou. Seus olhos se arregalaram de choque. O grande ser disse que ele havia conseguido invocá-lo, e como recompensa, poderia fazer 3 desejos. Poderiam ser quaisquer coisas. Sua boca se abriu ao ver um livro falante. Gritou que aquilo nem sequer existia na Terra. Isso fez com que começasse a acreditar que realmente havia transmigrado. Ele percebeu que aquilo era seu hack, mas achava que 3 desejos eram poucos, já que tinha visto outros com uso ilimitado. Ele declarou que seu primeiro desejo era ter mais 10 desejos. Pô, aí fica complicado, né? O cara dá a mão e você quer o braço. O livro se divertiu de repente e emitiu uma energia sombria ao redor, dizendo que estava achando que havia um problema no contrato. Mas percebeu que não era o caso. O homem ficou apavorado ao ver aquela criatura seguir diante dele. O grande ser mostrou sua verdadeira forma, um monstro gigantesco e aterrorizante. Percebeu então que havia uma nova alma no corpo do homem. O homem empalideceu e perguntou o que ele era, e o que queria dizer com aquilo. O grande ser respondeu que ele não era digno de saber quem ele era. Ele só precisava saber que o dono original daquele corpo havia usado sua alma e corpo para fazer um desejo, e explicou que tomou a alma, mas o corpo deveria ser dele. E ainda assim, uma nova alma ocupava, o que o fez pensar que a alma dentro do corpo também deveria pertencer a ele.
Ele não estava satisfeito com a forma como tinha sido transportado. O pior é que pensava ser um hack que o ajudaria, e era na verdade algo que iria possuí-lo. Então percebeu que precisava fugir imediatamente. O grande ser lhe disse que uma vez formado o contrato, até a menor intenção de quebrá-lo traria tormentos excruciantes como punição. O homem gritou em agonia. Enquanto as chamas envolveram o seu corpo, o grande ser ficou desapontado ao ver que era apenas uma alma fraca. Afinal, só queria que morresse logo. Mas o protagonista falou sobre o conteúdo do contrato. Ele afirmou que se o rompimento fosse causado por uma força maior, a parte B estaria isenta da responsabilidade. E se ele não pudesse cumprir o contrato por interferência do grande ser, então a responsabilidade seria dele. Assim, sabia que não poderia ser morto por quebrar o contrato. O grande ser ficou perplexo que um simples mortal ousasse discutir regras com ele. O homem sabia que aquele ser era poderoso e poderia facilmente tirar sua vida, mas não o fez. O que o levou a pensar que estava sendo testado. Concluiu que estava sendo avaliado como candidato adequado. Perguntou se qualificava para assinar um novo contrato. Isso fez o grande ser rir alto. Ele achou o homem muito interessante. Foi o primeiro a negociar com ele. Como o rapaz despertou seu interesse, ofereceu-lhe um contrato. Decidiu que se pudesse conceder um desejo a ele, em troca, lhe daria uma nova vida, e o desejo do grande ser seriam mais 999 desejos. Então pressionou, dizendo que não tinha muito tempo para pensar. O homem murmurou que ele era muito sem vergonha para copiar seu desejo. O grande zero lembrou que tinha apenas 1 minuto, antes de perder a consciência e morrer. Então perguntou se já havia tomado uma decisão. Claro, o homem não tinha outra escolha. Ele assinou o contrato, no qual estava escrito que o contratante jurava com a sua alma que, naquela vida, declararia lealdade ao detentor do contrato, e deveria cumprir 999 condições, definidas por ele. O detentor do contrato poderia conceder recompensas, quando as condições fossem atendidas. Isso foi assinado pelo contratante, Joe Shane. Mais tarde naquela noite, Shane entrou na casa. Suas roupas estavam todas rasgadas, parecendo um mendigo. Então esperava que ninguém o visse assim. Não acreditava que aquele maldito chefe o tivesse largado ali daquele jeito. Ele havia sido avisado que o chefe o procuraria quando precisasse dele. Mas até lá poderia fazer o que quisesse. Esperava estar trabalhando como um burro de carga, mas não tinha escolha a não ser obedecer, e não adiantava reclamar. Agora decidiu levar um dia de cada vez. Destrancou a porta e olhou para dentro. Estava escuro. Olhou em volta e viu que não havia ninguém em casa, o que o fez pensar que a situação da família era ainda pior do que imaginava. Para sua surpresa, havia uma garantia de empréstimo de sangue da Zoel, e isso deixou curioso sobre o que estava acontecendo com aquela família. De repente, alguém gritou: "Ei, moleque!" Em seguida, ele foi atingido na cabeça com um cano. Falando em cano, você que está assistindo ao vídeo, como foi que você quebrou o cano? O homem perguntou onde ele havia estado todo esse tempo. Estava furioso, porque o moleque ignorou todas as suas ligações. O homem tinha 2 capangas com ele. Estava irado, porque o garoto reclamava de estar cansado de viver. O homem à esquerda tentou impedi-lo de espancar o garoto até a morte, enquanto o outro disse que não tinha problema. Afinal, o moleque era resistente como prego. Shane perguntou quem eles eram. O homem o espancou, enquanto perguntava se já havia esquecido o empréstimo da semana passada. Depois perguntou por que a mulher não tinha aparecido para vender sangue e pagar a dívida. Ele se perguntou se ela havia morrido em algum lugar. Em seguida, comentou que a mãe do garoto era uma idiota, por arriscar a vida fazendo empréstimos com juros altos por causa de um lixo como ele. Ele cravou que lixo sempre seria lixo. Apontou que alguém nascido lixo. Um lixo sem talento. Continuava sonhando em mudar de vida, mas toda aquela dívida só
levou ao nível mais baixo de lucro. Afirmou que o garoto e a velha nem sequer eram dignos de carregar seus sapatos. Houve um tempo em que lhe perguntavam se queria desistir de ser um profeta. Ele respondeu à mãe que sim. Porque não queria que ela sofresse mais. Contou que tinha tido um pesadelo na noite anterior, em que a mãe tinha que trabalhar com as mãos, todos os dias, até desmaiar de exaustão e nunca mais levantar. Ele, então, não queria que sua mãe terminasse daquele jeito, e estava preocupado que ela nunca mais acordasse um dia, e que talvez não se tornasse um profeta. Mas sua mãe o tranquilizou, dizendo que ficaria tudo bem. Prometeu que, mesmo que o céu caísse, ela o sustentaria. E aconselhou a acreditar mais em si mesmo, ao se lembrar disso. Seus olhos brilharam intensamente. O homem chamou sua atenção e perguntou, por que ele não dizia nada? De repente, o punho do garoto acertou o rosto do homem, arremessando-o para o outro lado da sala. O outro homem, de costas, pediu que parasse, pois o garoto poderia morrer se ele continuasse batendo. Mas, para a surpresa deles, foi o homem que voou longe. Depois daquele golpe, ele quebrou a maioria dos dentes e perdeu a consciência. Os amigos ficaram confusos, pois quem deveria estar naquele estado era o garoto. Perceberam que havia algo errado. Então viram a aura do garoto e não acreditaram, quando perceberam que ele havia rompido até o nível estrela. Shin perguntou qual era o problema em querer se erguer desde o futuro. Ele mandou que ficassem quietos, porque estavam irritando. Ainda mais com aquelas lamentações, os homens ficaram irritados com o comportamento arrogante dele. Mesmo sendo apenas classe estágio 2, um deles incentivou o outro a dar uma lição no garoto, e pensaram em utilizar um de seus membros. E rapaz, que membro ele vai usar? Chance perguntou se o oráculo e a classe, estágio 2 de que falavam. Era o poder de dentro dele. E julgando pelo comportamento deles, concluiu que o nível deles era superior ao seu. O homem avançou contra ele. Mas Shen podia ver claramente todos os movimentos. O homem tentou acertá-lo, mas deixou apenas uma marca no chão. Em vez disso, se surpreendeu ao ver Shen atrás dele, derrubando-o com um chute. Não acreditava que ele pudesse fazer aquilo, sendo apenas classe estágio 2. Perguntou-se como ele podia ser tão rápido e forte. Posicionou-se em seu ponto cego para quebrar suas costelas. Mas Shen deu um chute para trás e o atingiu no peito. Ficou surpreso que Shen soubesse de sua posição, sem nem olhar. Perguntava-se como Shen havia ficado tão forte, quando ele se aproximou. O homem implorou para ser poupado. Alegou que apenas seguiu ordens de Linho, que os havia mandado cobrar a dívida. Shen perguntou sobre Linho. Mandou dizer a ele que pagaria a dívida. Depois ordenou que levasse os outros e sumisse dali. O homem obedeceu, tirando o grupo dali. Shen os observou. Sabia que o chefe estava apenas observando. O chefe ficou impressionado por ele conseguir sentir sua presença com aquela intuição aguçada. Então, respondeu que sentia um poder estranho dentro de si. Então, deduziu que estava recebendo ajuda dele. Secretamente. O chefe confirmou que era verdade. Disse que se não tivesse lhe emprestado um pouco de poder naquele momento, ele provavelmente teria virado purê. Então, deveria ser grato. Jane ficou satisfeito em confirmar que o chefe era seu anjo da guarda. Declarou que, se pudesse emprestar seu poder o tempo todo, não teria medo de ninguém. O chefe respondeu que ele estava sonhando. Disse que seu poder não era algo que um mero mortal como ele pudesse usar. Avisou que só teve sorte de não ultrapassar o limite. Caso contrário, teria caído morto antes mesmo de ser tocado. Jane ficou chocado ao descobrir que trabalhar para ele não trazia vantagens. Sugeriu que se ele ficasse mais forte, seria mais fácil realizar seus desejos. O chefe argumentou que, de acordo com o contrato, lhe daria uma recompensa útil. Mas ainda não havia decidido qual seria. Porém, deixou claro que se estava pensando em pedir o poder emprestado. De novo, era melhor esquecer.
A menos que tivesse desejo de morrer. Jane não ficou satisfeito, mas concordou. No fundo, o chefe pensava em como o rapaz havia superado suas expectativas. Não só obteve mais poder do que esperava, mas também conseguiu controlá-lo bem. Perguntava-se se ele seria seu ponto predestinado. Shane perguntou se ele já havia decidido sobre seu segundo desejo. O chefe ficou confuso. Então ele explicou que Shane havia pedido sua ajuda para realizar seus desejos. O chefe respondeu que ainda não havia pensado nisso. Disse que já tinha muitos desejos, e que, quando chegasse a hora certa, Shane entenderia. Shane perguntou o que deveria fazer agora. Ele respondeu que podia fazer o que quisesse. Shane pareceu frustrado com a resposta, principalmente porque não sabia nada sobre aquele mundo, e havia muito a descobrir. Esperava que ele fizesse um desejo e lhe desse alguma direção. Mas percebeu que isso não iria acontecer. Ele verificou o celular do antigo dono, que encontrou no telhado. Sabia que, se fosse viver como aquele sujeito, dali em diante, precisaria aprender mais sobre ele. Vi que todas as mensagens eram sobre dívidas, compras online e coisas como suplementos. Percebeu que ser um profeta era caro, também. Notou que não havia nenhuma mensagem sobre família, até que uma única mensagem o abalou. Era de sua irmã mais velha, informando que a mãe havia entrado em coma e estava hospitalizada. Ela pediu que ele fosse ao hospital Shane. Em nenhum momento ele deixou de se preocupar. Viu uma mulher sentada aos pés da cama. Percebeu que o clima estava um pouco estranho, mas entendia que qualquer um ficaria com raiva se algo tão importante fosse ignorado. Imaginou que a mulher de ombros curvados fosse sua irmã, Jo Shin, e a pessoa na cama fosse sua mãe. Quando a viu, não pôde deixar de pensar que estava diferente de suas memórias. Perguntou se era por causa dele. Pediu desculpas à irmã pelo atraso, e perguntou como ela estava. Ela perguntou qual era a desculpa dessa vez. Quis saber se era um treinamento, um avanço, ou se estava ocupado, invocando deuses e fazendo coisas que o deixaram sem palavras. Disse que a mãe trabalhou duro para pagar suas dívidas, até o momento em que desmaiou. Ficou furiosa por ele não ter ido vê-la nenhuma vez. Ela gritou que toda a família havia dado tudo por ele. Acrescentou que só para pagar as dívidas, a mãe nem sequer pôde pagar a UTI. Existiu apenas pela força de vontade e quase morreu, com lágrimas nos olhos e um corpo resignado. Disse que tanto ela quanto a mãe estavam cansadas. Ela lhe deu um cartão com 6 meses de despesas, de subsistência. E disse que dali em diante, ela cuidaria da mãe. E que aquilo não teria mais nada a ver com ele. Em seguida, disse para ele pagar o restante da dívida sozinho, porque também não teria mais nada a ver com elas. Ele ficou surpreso e um pouco assustado com o que aquilo significava. Então a irmã deixou claro que estava cortando relações com ele. Quando saiu do hospital, o chefe comentou que podia sentir sua ansiedade. Perguntou se as palavras daquela mulher o atingiram, mas apontou que para ele, aquela mulher era praticamente uma estranha, e que, na verdade, nada daquilo era culpa dele. Shane comentou que não esperava que o chefe fosse do tipo que consolava. Depois disse que estava bem. Apenas lembrou do passado. Naquela época era o mesmo. Queria dizer algo, mas não conseguia pronunciar uma palavra. O chefe disse, para não deixar aquela confusão atrasar seus objetivos. Shane confirmou com ele que se provasse seu valor, ele o ajudaria a ficar mais forte. E desde que ficasse forte o suficiente, poderia compensar tudo aquilo. O chefe prometeu que enquanto provasse seu valor, o ajudaria. Ele pensou em Shane como seu ponto predestinado, e esperava que o garoto não o envergonhasse. Na cidade, certo, no clube, e especificamente na suíte presidencial, alguém afirmou que os lucros obtidos não estavam ruins, então iriam continuar aumentando os investimentos. Quem disse isso foi um homem de óculos escuros, charuto na boca e garotas em cada braço. Ele acrescentou
ainda que entrassem em contato e acelerassem o progresso da recuperação. Porque os superiores não aguentariam por muito tempo, meu subordinado entendeu. E tinha mais uma coisa a relatar. De acordo com a investigação, alguém da organização da área A teve problemas para cobrar o aluguel. E 3 pessoas foram feridas por um estudante. O chefe lembrou que ainda havia tempo, antes de as cobranças começarem naquela região. Supõe-se que aqueles patifes estavam tentando embolsar dinheiro extra. Reclamou que, por causa daquele lixo egoísta, cada vez menos pessoas vinham até ele para pedirem empréstimos. Ordenou que seu homem lidasse com isso de acordo com as regras. Seu subordinado concordou em puni-los, mas disse que era um caso especial, porque entre eles havia ladrões de classe, aprendizes nível 3 e nível 2. Segundo o relatório, quem os feriu foi apenas um estudante, que tinha acabado de romper para aprendiz nível 2. O chefe perguntou quem era e recebeu um documento. Era o perfil de Shane. Ele não podia acreditar que um mero garoto de nível 2 tivesse derrotado tanto o nível 3, quanto o nível 2. Mesmo mais fraco. Nível 3 podia lidar com 10 de nível 2. Sabia que a diferença entre níveis não podia ser superada apenas com habilidade. Estimou que a verdadeira força do garoto talvez também fosse de nível 3. Achou interessante por tentar esconder sua força. Mandou que seus homens o vigiassem, já que não queriam desperdiçar um talento daqueles. No dia seguinte, Shane estava correndo pelo bairro quando um velho notou. O velho ficou impressionado por ele ter acordado tão cedo. Naqueles dias, Shane o cumprimentou de volta. O velho disse que havia recebido alguns lotes de suplementos de grau iniciante Starlight por apenas 400 por frasco. Perguntou se Shane queria alguns. Shane recusou, já que ainda tinha, mas prometeu que compraria dele assim que acabassem os seus. O velho prometeu dar-lhe um desconto quando isso acontecesse. Ele também notou como Shane parecia mais animado do que antes. Perguntou se ele havia arrumado uma namorada, depois de sair do hospital. Shane passou alguns dias se acostumando com o corpo e pesquisando algumas das memórias do dono original. Fundindo-as com as suas próprias, ele obteve uma compreensão geral dos conceitos básicos daquele mundo. Lá, as pessoas tomavam suplementos especiais, regularmente para ganhar poder. O famoso suco. E essas pessoas eram chamadas coletivamente de oráculos. O tratamento para se tornar um oráculo era extremamente caro. E foi por isso que ele acabou com uma dívida tão grande. Ele não sabia qual era o limite máximo, mas tinha certeza de que uma coisa era verdade. Mesmo o oráculo de nível mais baixo era muito mais forte do que as pessoas comuns. Depois do treino, murmurou que só tomando remédios alguém poderia ficar mais forte. Não era de admirar que as pessoas gastassem uma fortuna para se tornarem oráculos. Em sua vida antiga, teria que treinar para sempre para alcançar esse resultado. De repente, seu telefone tocou. Ele se perguntou quem poderia estar ligando tão cedo, e uma voz alta ecoou em seus ouvidos. Era o representante da turma. Lembrando de que sua licença havia acabado, o professor havia pedido para avisá-lo de que deveria voltar às aulas. O representante também ligou na noite anterior. Então, esperava que ele não tivesse esquecido. Shane respondeu que não tinha esquecido, mas no fundo, quase havia deixado isso de lado. No colégio Ridley, o professor terminou de discutir a história dos oráculos e passou a falar sobre seu impacto na economia. Shane fez anotações. O status de oráculo era determinado pela força e classificado por títulos. Havia classe E, compatível de 1 a 6. Classe D, de 1 a 8. Classe B, de 1 a 12. Classe A, de 1 a 14, e por fim, classe S. Eles precisavam atingir o nível mais alto do título, para avançar para o próximo. Dizia-se que aqueles que chegassem à classe S, eram basicamente como deuses. Para corresponder a este poder, o mundo foi
dividido em 5 camadas. Pessoas comuns estavam na primeira camada, e os oráculos estavam na quinta camada, chamada camada externa. O mais baixo. Da quarta camada para cima formava-se a cidade central, simbolizando o poder e o status. Somente aqueles de classe D em diante tinham permissão para entrar. Shane estava atualmente no nível mais baixo, classe, e se quisesse melhores recursos, teria que entrar nas chamadas cidades centrais, por isso, tornar-se mais forte. E rapidamente era sua prioridade máxima. Alguém atirou uma pedra nele. Ele olhou para trás e viu os valentões se divertindo a zombar dele. Eles o desafiaram, dizendo que ele se achava demais, só porque tinha pontuado alto na prova escrita. Outro valentão disse que todos eram nível 1, então seria fácil derrubá-lo com apenas um soco. Quem só conseguia pensar que havia pessoas assim em qualquer lugar que fosse. O professor lembrou a todos que haveria um teste de aptidão física na aula de educação física mais tarde. Então deveriam se trocar e ir ao campo de escola de oráculos, no programa de oradores. A maior parte do dia era apenas aula de educação física. Shane achava que o currículo era relaxado demais. De repente, um estudante cutucou o amigo com o cotovelo e disse que uma briga estava prestes a começar. Vendo que eram aqueles dois de novo, ninguém ficou surpreso. O estudante perguntou se aqueles valentões nunca se cansaram, já que ele já tinha feito aquilo várias vezes só naquele mês. Seu amigo alertou para não falar mais nada, caso contrário, poderia ser o próximo alvo. O valentão agarrou Shane pelo colarinho e perguntou se ele estava gostando de ficar encarando. Já fazia alguns dias e ele ainda estava se fazendo de durão. O valentão disse que não importava se suas notas na prova escrita eram boas. Zombou, perguntando se ele planejava derrotar os inimigos, com conversa. Mais tarde, o valentão lembrou que no mundo dos oráculos, tudo girava em torno de níveis e poderes, e que baseado em sua força, ele não passava de um lixo de nível 1. Shane respondeu que, pela lógica, o valentão também era um lixo de nível 1. Isso pegou o valentão de surpresa. Aquela resposta o enfureceu e ele estava prestes a socar Shane, gritando que iria rasgar sua boca. Shane bloqueou o punho e perguntou se ele já tinha terminado de falar. Os olhos do valentão se arregalaram de choque. Ele não entendia por que estava acontecendo aquilo, especialmente porque não conseguia se soltar. Perguntando se Shane sempre tinha sido tão alto, Shane lembrou o que ele mesmo havia dito: tudo é poder. Então, afirmou que agora era sua vez de rasgar a boca dele. O valentão ficou assustado. Shane liberou sua aura do corpo e se ergueu contra ele. Shane foi interrompido por uma pressão esmagadora. Alguém disse que ele tinha coragem. O professor perguntou quem havia lhes dado permissão para fazer escândalo em sua aula. Era o professor de educação física. Tian de dia. Classe D. Nível 5. De dia ficou irritado com Shane, porque ele tinha acabado de voltar e já estava causando problemas. Shane, porém, respondeu com calma e maturidade que estava apenas sendo um treino amistoso. Então soltou o valentão. Aquilo foi o primeiro aviso de dia para ele. E se errasse de novo, poderia esperar grosseria. Em seguida, reuniu todos para o teste. Zhu anunciou a todos que estavam apenas 3 meses até o exame de formatura, e que o torneio de intercâmbio após a formatura era ainda mais importante. Se saíssem bem no torneio, não apenas trariam glória à escola, como também teriam a chance de entrar em uma academia prestigiada para garantir bons resultados. Ele havia preparado suplementos importados de grau A, vendeu-os por 6.000 cada, para que todos pudessem ter bom resultado. Então começou o treinamento. Um estudante fez barra fixa e na contagem 24 não conseguiu continuar, enquanto o outro estava tão animado que já havia chegado a 50. Shane apenas observava, se perguntando
Se era só isso que o teste de oráculo tinha, achava que seria algo mais especial. Alguém se aproximou e perguntou se ele estava bem. Era a representante da turma. Estava preocupada porque ele havia se ausentado, por vários dias. Então ela pensou que algo tinha acontecido. Ela ficou envergonhada. E explicou que não queria ser intrometida, só achava estranho a falta dele tão perto da formatura. Shane disse que estava bem e agradeceu pela preocupação. Então ela perguntou se ele não ia comprar os suplementos do professor. Ele respondeu que estava sem dinheiro. Mas em sua mente, ele se perguntava se aqueles suplementos caros eram algo que todos compravam. Ele estava curioso se era o único quebrado da classe, e ficou preocupado que se ele não comprasse, isso poderia afetar o resultado do teste. De repente, alguém a chamou, Lu Tiantian. Ela se despediu dele e foi fazer as barras. Ela teve muita dificuldade e seu corpo tremia bastante. Enquanto isso, de dia, verificava que 25 alunos haviam comprado 2 suplementos. Quando Tia chegou à 35ª posição, ele disse que havia passado. Shane percebeu que os alunos que compravam suplementos tão caros recebiam um tratamento especial do professor, com a formatura próxima. Era compreensível que buscassem melhores notas. Ele sabia que com sua habilidade atual, provavelmente não precisava disso, e também não tinha dinheiro sobrando. Por fim, chamaram o último, Joe Shane. O professor viu que ele não havia comprado nenhum frasco de suplemento. Ele duvidava que ele fosse passar sem eles. Decidiu deduzir alguns pontos para fazê-lo reprovar, e usá-lo como exemplo. Shane pressionou a barra e as braçadeiras. Pareciam normais. Mas ficou atento ao fato de que o teste do oráculo poderia ter alguma diferença. Ele segurou a barra e, para sua surpresa, seu corpo de repente ficou mais pesado. Quanto mais forçava, mais pesado ficava. Suspeitou que fosse por causa do cristal na braçadeira, exatamente como esperava. O teste do oráculo não era tão simples. Conseguiu perceber que o peso aplicado tinha um limite, e com sua força atual, era muito fácil de se adaptar. Era uma oportunidade rara. Então decidiu testar seus limites. Todos ficaram chocados ao ver o quão forte ele era. Fez quase 100 de uma vez só. Enquanto antes mal conseguia 30, sua pontuação atual equivalia à de um segundo posto. Um estudante comentou que, quando viu a turma de elite, segundo posto, era basicamente assim. Shane terminou. Então desceu. Seus colegas o cercaram, dizendo que ele era incrível. Disseram que com aquelas notas, ele poderia entrar na turma de elite. Perguntaram quando ele havia subido para o segundo posto, e qual era o seu segredo. O professor também ficou curioso sobre como ele havia melhorado tanto, de repente. Suspeitava que tivesse usado estimulantes, mas sabia que eram caros demais para gente comum, e usá-los ali seria extravagante. Perguntava-se se ele realmente havia alcançado o segundo posto nos últimos dias. Preocupava-se que os alunos descobrissem que ele subira de nível sem sua ajuda, pois assim não poderia mais vender para eles. Ficou ressentido com o Shane, já que isso cortaria seus lucros. E não pretendia permitir. Estava determinado a lhe ensinar uma valiosa lição social. Enquanto isso, no escritório do diretor, alguém ficou surpreso ao perceber que o encontro de intercâmbio havia cancelado as lutas do segundo posto. O diretor estava ao telefone e expressou que, para uma escola como a deles, que não recebia apoio nem tinha recursos, produzir um terceiro posto era muito difícil. A pessoa do outro lado empatizou com ele, mas explicou que o governo precisava urgentemente de mais oráculos de elite. Por isso, decidiram transferir o financiamento para as escolas de topo. Era uma decisão de cima. E não havia nada que pudessem fazer. O diretor tentou perguntar se havia outra forma, mas a ligação foi encerrada. Ele bateu o telefone de volta. Irritado. Era um grande problema, pois as turmas de elite, os suprimentos e os equipamentos exigiram um financiamento enorme. E a escola mal
Tinha recursos para manter o nível de segundo posto. Além disso, restavam apenas 3 meses até o torneio de intercâmbio. Então se perguntava: onde encontraria um aluno de terceiro posto? Pensou em reunir todos os recursos e apostar em um único terceiro posto. Mas isso significava expulsar vários alunos do desempenho mediano. Olhou para o cristal na estante e perguntou em voz alta ao seu veterano o que deveria fazer. Estava preocupado que a Academia Oráculo Wright fosse cair diante de seu mandato. De repente, alguém bateu à porta. Era de dia. Ele o convidou a entrar. Didi entregou os resultados do teste, e ainda afirmou que o desempenho havia sido excelente, e acreditava que a turma produziria oráculos excepcionais. Quando o diretor viu os resultados, questionou em sua mente por que Didi havia chamado aquilo de excelente, já que era apenas o primeiro posto. Aquele lixo inútil não podia ser enviado ao campo. Então, Didi mencionou que havia uma exceção que, acreditava ele, não estava apto a ser um oráculo. O diretor perguntou quem, e Didi respondeu que era Shane. Então Shane foi chamado à sala do diretor, o grande ser. Perguntou o que ele tinha feito para o diretor chamá-lo. Ele respondeu que não fazia ideia. Nosso protagonista sabia que a personalidade do diretor era rígida, então aquilo. Tinha certeza de que não havia sido chamado apenas para conversar. Só esperava que não fosse nada tão grave. Quando tocou à porta, uma pequena chama surgiu. Ele ficou surpreso ao vê-la. Parecia que o chefe já estava esperando por isso. Disse a Shane que aquela era a condição específica que acionava o desejo do que havia falado, o que significava que algo que ele queria estava por perto. O chefe respondeu que o desejo foi ativado, então não havia outra escolha a não ser que ele quisesse se queimar. Disse que deveria agir em silêncio. O diretor perguntou por que ele estava ali parado, e o instigou a entrar. Ele entrou e cumprimentou o diretor. O diretor disse que seu relatório físico não estava ruim. Na verdade era elogiável, já que estava próximo do segundo posto, mas quanto a matar a aula, retrucar professores e bater nos colegas, podia ver que Shane era jovem e impetuoso, mas tudo aquilo era irrelevante. Perguntou a Shane se ele sabia o que mais era importante para um oráculo. Era o dinheiro. Então aconselhou que desistisse de ser um oráculo. Shane palideceu. Perguntou se o diretor estava dizendo para ele abandonar os estudos. O diretor confirmou, dizendo que deveria entender que o custo de ser um oráculo era extremamente alto no futuro. E, dada a situação de sua família, sugeriu que, em vez de apostar tudo em algo que poderia falhar, era melhor cortar as perdas cedo. O diretor sabia que, com os resultados do teste físico de Shane, ele poderia entrar numa turma especial, mas com a escola à beira da falência, em vez de deixar o aluno medíocre entrar na turma especial. Era melhor focar os recursos no cultivo de alunos realmente valiosos. Ele pensava que, se conseguisse incentivar ao menos um aluno nível 3 antes da competição de intercâmbio, talvez ainda houvesse esperança. Então disse a Shin que, se ele concordasse, poderia reembolsar sua mensalidade, e que nem precisava vir no dia seguinte. Perguntou o que ele achava daquilo. Enquanto conversavam, o grande ser em forma de livro percebeu algo. Era o cristal negro na estante. Ele disse ao garoto que havia encontrado o alvo, e que deveria pegá-lo logo. Shin respondeu que já estava lutando sozinho, e sugeriu que ele pegasse. O chefe replicou que, se pudesse, já teria feito isso. Mas o contrato estipulava que deveria pertencer completamente a Shin, para que pudesse obtê-lo. Shin estava em uma situação difícil. Precisava ir até a cidade central para pagar a dívida, mas ir até lá exigia nível D, e também um certificado de graduação como oráculo, e aquela escola era a única escola de oráculos da cidade, com o diploma necessário para o certificado e para o cristal.
Ele não poderia ser expulso. Respirou fundo para se acalmar. Sabia que ainda não era um beco sem saída, pelo que se lembrava. Desde a fundação da escola Light Uzua, os alunos só haviam chegado ao nível 2, e isso significava que para a escola, um estudante acima do nível 2 era sem dúvida, extremamente valioso. Como já estava no nível 2, sabia que poderia subir de nível a qualquer momento. Lembrou-se de que o chefe havia mencionado, antes, que havia uma recompensa que poderia ajudá-lo com seu desejo. Disse ao chefe que se ele ainda não tivesse decidido, poderia escolher agora. O chefe respondeu que sim. Já tinha decidido o que ele queria. A recompensa que ele pediu foi poder pegar emprestado. O chefe recusou, dizendo que seu corpo não aguentaria mais o seu poder. Shane só teve sorte de não ter explodido antes. Shane respondeu que não podia se dar ao luxo de ser expulso dali, porque se fosse, demoraria muito para ter outra chance de chegar à cidade central, e o desejo do chefe talvez não se concretizasse. Pediu ao chefe que confiasse nele. O chefe ficou sem palavras. Então disse que acontecesse o que acontecesse, não seria problema dele. O contrato apareceu, declarando que o contratante concedia ao contratado a recompensa, e que significava que o contratado poderia pegar emprestado do contratante, a qualquer hora e lugar. E todas as consequências seriam assumidas pelo contratado. Shane aceitou. E como estava apenas parado, isso levou o diretor a perguntar se ele ainda precisava de algo. Ele pediu ao diretor que testasse sua pontuação, novamente, para então decidir se ele ficaria ou sairia. O diretor aceitou e ofereceu a mão, através daquele aperto de mão. O diretor avaliou que Shane estava 2 níveis acima do que o relatório mostrava, mas ainda estava longe de ser suficiente. Enquanto isso, o Shane pensava que só tinha uma chance, e não sabia até onde poderia ir. Então queria obter o máximo possível de poder. A aura em sua mão brilhou mais forte. O diretor ficou surpreso. A aura se tornou esmagadora. Até mesmo o chefe não esperava que o surto do garoto fosse mais forte do que ele havia dado. O diretor ficou atônito e curioso sobre como seu nível subiu tão de repente. Em um instante ele se tornou o nível 4 completo. Jane perguntou o que ele achava agora. O diretor percebeu que o céu nunca fecha todos os caminhos. Pediu a Jane que representasse a escola na competição distrital de intercâmbio. Jane ficou atônito. Eles se sentaram para conversar. Basicamente, o diretor queria que ele entrasse no grupo de nível 4 da competição distrital de intercâmbio. Para mostrar resultados ao Ministério de Educação, o diretor explicou que competir nesse grupo era a maior honra para todas as escolas secundárias a escola deles vinha ficando em último lugar por anos, e se não mostrasse resultados, em breve o Ministério cortaria os fundos. Por isso, queriam concentrar os recursos dos professores em alunos, promessas. E era por isso que havia um mal-entendido, e esperava que ele não estivesse chateado. Shane respondeu que entendia. O diretor ficou feliz em ouvir isso, e para demonstrar seus pedidos de desculpas, suas mensalidades seriam isentas, após a transferência para a turma especial, sua provisão semanal de suplementos de energia estelar para iniciante, aumentaria de 3 para 6. Perguntou a Shane o que ele achava disso, e se ele precisasse de mais alguma coisa, a escola tentaria providenciar. Disse a Shane que, como aluno excepcional, seria bem-vindo em qualquer lugar. Mas ainda assim, esperava sinceramente que ele considerasse representar a escola na competição de intercâmbio. Sem exagero, afirmou que sua decisão determinaria a sobrevivência da escola. Como o diretor estava oferecendo tanto, Shane percebeu que aquilo deveria ser muito importante para ele. Perguntou o que aconteceria se ele quisesse o cristal negro do armário. O diretor explicou que ele foi feito a partir de um cristal estelar especial
que o antigo diretor trouxe da cidade central não tinha muita utilidade, mas simbolizava o espírito da escola. Mas ele sabia que se a escola desaparecesse, o espírito não significaria nada. Portanto, se Shane pudesse salvar a escola, dar-lhe o cristal era totalmente justificável. Shane garantiu que daria o seu melhor para a competição de intercâmbio. Com isso, o acordo foi selado. No entanto, o diretor ficou curioso sobre como seu nível havia subido tão rápido. Shane respondeu que estava treinando para esconder seu poder. Disse que era uma espécie de técnica especial de treinamento e que ainda estava praticando. Por isso, esperava que o diretor pudesse manter seu nível em segredo. O diretor entendeu. Ele sabia que esconder o nível era uma técnica usada em batalha para confundir os inimigos. Não esperava tal consciência de alguém tão jovem. Garantiu que não contaria a ninguém. Disse o quanto se sentia tranquilo em deixar o futuro nas mãos de Shane. Então, uma mulher entrou. Ele a instruiu a levar Shane diretamente para a turma especial e providenciar os suplementos, conforme solicitado. Ela acompanhou-o. Shane explicou que todo o segundo andar era reservado para a turma especial. O próximo passo seria o registro. Shane agradeceu à professora. Ela ficou curiosa sobre a relação com o diretor, já que nunca o tinha visto tão feliz. Shane simplesmente respondeu que apenas se davam bem. Nesse momento, alguém correu em direção a Shane. O homem agarrou os braços de Shane e disse que realmente ele tinha feito o possível para implorar ao diretor, mas no fim não conseguiu mudar sua decisão. Ele argumentava que, mesmo que suas notas fossem medianas, ainda tinha direito de aprender. Ele esperava que, depois que Shane desistisse, continuasse se esforçando e não desistisse. A professora perguntou do que ele estava falando, e esclareceu que Shane estava se transferindo para a turma especial no dia seguinte, e que estava prestes a levá-lo para se registrar. Em seguida, disse a Didia que o diretor queria vê-lo. Também contou que o diretor estava muito irritado. Ele sabia que estava encrencado. À noite, Shane estava de volta ao quarto, deitado na cama, pensando que precisava ir do nível 2 ao 4 em 3 meses, e não fazia ideia de como conseguir isso. Até mesmo os prodígios, os ricos, gastavam muito dinheiro e tempo para subir apenas um nível. Um pobre como ele, subir 2 níveis em 3 meses parecia impossível. Ele perguntou ao chefe se havia um jeito de subir de nível de uma só vez, por conta própria. O chefe perguntou como ele poderia ver, e se ele queria ajuda. Novamente, teria que cumprir seu desejo. Primeiro, disse a ele para se culpar por ter escolhido tal recompensa. Nosso garoto respondeu que não tinha escolha, pois era o único método em que ele pensou na hora. O chefe enfatizou que já o havia avisado de que não poderia usar seu poder por muito tempo antes de ser drenado. Quem sabia que não era burro a ponto de depender de poder emprestado para vencer o torneio? Já sabia que tinha conseguido ótimos resultados, não foi expulso. E ainda podia pegar suplementos de graça. Era melhor do que quando começou. Então subir de nível poderia vir aos poucos, mas seu foco agora era a dívida que venceria em 5 dias. Precisava descobrir como ganhar dinheiro na escola. Shen parecia enojado. Também não fazia ideia do que estava acontecendo. O lugar parecia uma fábrica abandonada. Então alguém se aproximou. O homem acenou e disse para ele ir até lá. Ele notou que Shane não estava presente na chamada de presença. Então imaginou que pudesse estar perdido. Era responsável pela turma inteira e era difícil gerenciar tudo. Então pediu desculpas pela falha. Apresentou-se como o Sr. Zon, o professor da turma de elite. Shane esperava que o professor da turma de elite fosse super rigoroso. Mas ele era surpreendentemente descontraído. Shane ficou curioso
se não havia outros professores na turma de elite. Ele respondeu que sim. Tinham 3 professores acadêmicos, mas ele era o único que cuidava do treinamento. Disse que o número de alunos estava caindo, e que os bons eram suficientes para entrar na turma de elite. Havia ainda menos. Então não contratavam novos instrutores. Acrescentou que geralmente usavam a área mais interna para aulas de treinamento, e que a parte externa estava abandonada. Fazia anos e apenas se deteriorou. Shane percebeu que a escola estava em mais condições. Então não era de se estranhar a ansiedade do diretor. O Sr. Zon tranquilizou, dizendo que mesmo um camelo magro ainda é maior que um cavalo. Ele tinha fé de que o lugar não fecharia. Entraram na sala de treinamento. O Sr. Zon disse que estava em sessão de treino livre. Levou Shane para conhecer a turma. Shane então entendeu por que eram chamadas de turma de elite, e estavam em outro patamar comparados ao pátio de treinamento. Era basicamente uma academia de ponta. Os alunos pareciam motivados, mas ele conseguia sentir que o ambiente estava um pouco tenso. O Sr. Zon reuniu todos para apresentar o novo colega. Apresentou Shane a eles e disse que, embora tivesse um pouco atrasado, não havia problema, já que a turma de elite sempre valorizava a força acima de tudo. Confiava que Shane deveria ter habilidades reais para estar ali. Esperava que todos se dessem bem e tivessem bons resultados no torneio de intercâmbio. Um estudante do fundo disse que duvidava que fosse por habilidade, e insinuava que ele havia entrado pela porta dos fundos. Acrescentou que poderia derrubar toda a turma de elite. O Sr. Zon disse a esse garoto chamado Manuel, para medir suas palavras. Enfatizou que Shane seguiu os procedimentos adequados, e que era melhor parar de espalhar rumores e respondeu que, fosse rumor ou não, logo descobririam. Ele desafiou Shane formalmente. A plateia ficou chocada, pois fazia muito tempo desde a última vez que isso havia acontecido. Diferente de um treino amistoso, um desafio formal era disputado com total dignidade. Diziam que o perdedor teria que servir o vencedor sem reclamar. E como Rui era o mais forte entre eles, não acreditavam que estivesse intimidando o novato. Um loiro próximo perguntou a uma garota de cabelo rosa o que estava acontecendo. A garota respondeu que o aluno transferido estava prestes a lutar contra Rui. Ele não sabia do aluno transferido. O Sr. Zon respondeu que um desafio formal não valia, a menos que o outro lado aceitasse. Mas para sua surpresa, Jane aceitou. Ele afirmou que se fosse um desafio amistoso e não mortal, então aceitaria. Em sua mente, era uma boa chance para testar como se comparava com os outros, e uma preparação perfeita para o torneio de intercâmbio. O diretor já havia ouvido falar a respeito. Foi informado por telefone de que Shane iria lutar contra alguém. Foi o Sr. Zon quem relatou. Ele explicou que quando Rui lançou um desafio formal, e Shane o aceitou, ele entrou em pânico. Especialmente quando nenhum dos dois recuou. E os outros estudantes se aglomeraram ao redor, torcendo. Estava saindo do controle. Eles encorajaram Rui a mostrar ao novato quem mandava. O diretor ponderou sobre isso. E como Shane deveria estar treinando. Treinamento de nível oculto. Seria uma boa chance de testar sua força. Então ele disse a Zon para preparar a arena, aprovando o desafio. O Sr. Zon oficializou a luta. Como era a primeira vez de Shane nesse tipo de combate, ele revisou as regras rapidamente. As regras para um desafio formal eram as mesmas da competição de intercâmbio, o que significava que a arena era apenas para 2 pessoas. E nenhuma ajuda dos espectadores era permitida. Qualquer interferência resultaria em expulsão. Ambos deveriam ser do mesmo nível, e não eram permitidos desafios entre níveis diferentes. Ele observou que Shane estava no nível 2, e o Sr. Uzon enfatizou que era apenas um treino amigável. E não deveria haver ataques em partes vulneráveis do corpo. Nenhum golpe mortal era permitido.
nem vinganças pessoais. Depois de um acerto no rosto ou rendição voluntária, significava derrota. Então a luta começou. Rui avançou, planejando atacar rapidamente e pegá-lo de surpresa. Ele queria vencer com um único movimento. Shane já estava esperando que ele atacasse diretamente. Ele bloqueou o seu braço, o que surpreendeu Roy. Ele não acreditava que Shane tivesse reagido tão rápido. Continuou atacando. Mas Shane desviava habilmente. Roy ficou irritado, porque Shane escapava como um rato. Então planejou encontrar uma forma de restringir seus movimentos. Ele se moveu em alta velocidade. Shane foi pego de surpresa e recebeu um golpe no braço. O gancho e o chute de vento de Roy podiam mudar no meio do ataque. Então, mesmo que Shane bloqueasse o impacto, ainda o derrubaria. Enquanto Shane estava no chão, ele atacou de novo. Mas Shane o encarou, liberando sua aura, e contra-atacou com um chute rápido e poderoso. Roy ficou surpreso que ele também pudesse usar técnicas de combate. Forçou-se a manter a calma. E enquanto não fosse atingido no rosto, sabia que não perderia. Achava que ainda tinha uma chance. Mas o punho de Shane encostou levemente em seu nariz. Shane disse que um acerto no rosto contava. Ele ficou sem palavras. O Sr. Zon declarou Shane vencedor. Roy não podia acreditar que havia perdido. Até os outros estudantes pensaram o mesmo, mas logo perceberam que o novato era forte demais. Na cabeça de Shane, a luta terminou rápido. Mas ele conseguiu sentir como funcionava. Perguntou a Roy se agora não tinha mais reclamações. O Sr. Zon também ficou impressionado. Roy havia recebido treinamento profissional, mas não esperava ser esmagado daquele jeito. Pro Shane, que não tinha treinamento formal, mas sua habilidade física e reflexos imediatos eram excelentes. Percebeu que era um ótimo potencial de combate, e não era de se estranhar que o diretor pedisse, e que ficassem de olho nele. De repente, o diretor apareceu, chamou o Shane por um momento, pois tinha algo a dizer. A garota de cabelo rosa perguntou ao loiro se ele tinha visto aquilo. Não podia acreditar que o novato fosse tão forte. O loiro afirmou que alguém tão forte deveria se tornar um de seus subordinados. O diretor perguntou a Shane como estava sendo estar na turma de elite. Ele respondeu que estava sendo bom. Apenas os colegas eram um pouco entusiasmados demais. O diretor soltou uma leve risada e disse que oráculos poderosos sempre recebem mais atenção. Então, logo se acostumaria. Disse que a partir de então, deveria focar no treinamento. E que, se precisasse de algo, a escola ajudaria no que pudesse. Como Shane percebeu que o diretor já confiava nele, achou que era hora de perguntar sobre ganhar dinheiro. Perguntou se os alunos tinham algum meio de conseguir dinheiro rápido. O diretor respondeu que, na idade dele, não deveria se preocupar com isso. E que deveria focar no treinamento. Mais tarde teria chance de ganhar dinheiro, muito dinheiro. E se sua família estivesse em apuros, a escola cobriria algumas despesas. Shane respondeu que estava apenas perguntando, por curiosidade. Mas por dentro, sabia que teria que pensar em outra forma. De volta à sala de treino, fazia exercícios leves. Enquanto pensava que fazer empréstimos estudantis era duramente punido ali. Então teria que cuidar para não ser pego. Continuava pensando em como poderia ganhar dinheiro, quando alguém se aproximou. Era ele, o loiro. Ele passou o braço sobre o ombro de Shane, e disse que a luta tinha sido incrível, e que ele ainda conseguiu falar diretamente com o diretor. Isso fazia questionar quem ele realmente era. Shane fez a mesma pergunta para ele. Alguém chamou o loiro de Shane. Disse que ele estava sendo rude. Era uma garota de cabelo rosa. Ela se desculpou pelo comportamento dele, esclareceu que ele não queria dizer nada de mal, apresentou-se como Sushi Axia, e depois apresentou Jaru. Disse que, tecnicamente, eles eram seus veteranos. Então, se tivesse dúvidas, poderia perguntar a eles. Jaru concluiu que agora era um time de 3, e que, como líder, cuidaria bem dele. No fundo,
Shen achava que eles eram estranhos. Jaru perguntou onde ele tinha aprendido o movimento, que usará mais cedo. Shen não fazia ideia do que estava falando, o loiro. Ficou surpreso. Que ele não soubesse o que era uma técnica de combate. O mais surpreendente era que o movimento que Shen tinha sido apenas reflexo. Comentou que tinha sido brutal e que Roy ficaria louco quando descobrisse que ele vinha exibindo aquela técnica por todo lado, desde que a aprenderam. Mas no fim, era só um charlatão. Axia se ofereceu para explicar. E explicou que as técnicas de combate eram movimentos especiais e poderosos, que os oráculos podiam aprender por meio de pergaminhos ou pedras da memória. Seus efeitos e poder variavam de acordo com a maestria. Existiam muitos tipos de técnicas de combate. Oráculos fortes moldavam seus conjuntos de técnicas ao seu próprio estilo de luta. O movimento que Roy usou durante a luta era uma técnica de vento, chamada gancho de vento. Depois de saber disso, Shannon se surpreendeu por não ter conseguido bloquear. Ele pensou que se também tivesse uma técnica de combate, teria tido uma chance melhor. No torneio de intercâmbio entre turmas, perguntou se técnicas de combate eram raras. Jaru respondeu que era praticamente isso mesmo. Também tinham classificação e quanto mais fortes, mais raras eram. Explicou que a escola ensinava as mais básicas, mas para obter técnicas poderosas, normalmente era preciso comprá-las. Ou que alguém importante as compartilhasse. O preço de mercado de uma técnica comum de vento era em torno de 500 mil. Shen ficou chocado ao ouvir isso, pois era o equivalente a vários meses de pagamento de empréstimo. Jaru disse que também tinha algumas, e sugeriu que lutassem em outra ocasião para mostrar a ele. Xia também tinha uma para Shen. Soava como se eles tivessem coisas de 500 mil de valor, como se fosse algo trivial. Ele ouviu que entrar na turma avançada era super caro, então os alunos de lá deveriam ser extremamente ricos. Mas então pensou que se eles fossem de famílias ricas, poderia perguntar sobre como ganhar dinheiro. Disse a eles que queria comprar uma técnica, mas não tinha dinheiro. Então perguntou se havia um jeito de conseguir dinheiro rápido. Jaru sugeriu. Assaltar bancos é errado. Não, tá? Shen respondeu que, exceto isso, falando algo rápido, lucrativo e sem regras. Apenas a zona de Blackwater, a terra dos milagres, vinha à mente de Jaru. Xia bateu nele e disse para ele parar de enganar o garoto, e que se os professores ouvissem, ele seria repreendido, mas Shei ficou intrigado. Ele voltou atrás no que disse, porque ouviu que de tudo acontecia lá, e a escola proibia estritamente os alunos de irem até lá. Se fosse pego, seria automaticamente expulso. Ele perguntou quanto faltava para Shen conseguir a técnica. Shen respondeu que em torno de 300 mil. Eles ficaram surpresos ao saber que era tanto assim. Checaram suas contas bancárias, mas não tinham essa quantia. Shen pensou sobre isso e que em tempos desesperados, medidas desesperadas, decidiu verificar o local. Depois da escola. Rua Negra Blackwater. Ele conferiu o celular. A navegação indicava que era ali. Mas a rua estava vazia, com uma atmosfera sombria. Embora não estivesse longe de sua casa, ele trocou o uniforme escolar. Antes de sair, para que ninguém o reconhecesse, perguntou ao chefe o que achava do lugar, mas não houve resposta. Então, presumiu que o chefe não estava presente. Não se importou muito. E como a zona externa tinha oráculos de baixo nível, sabia que estaria bem sozinho. Estava com poder de nível 4. E mesmo que algo acontecesse, poderia escapar. Mas não deixou de notar como o lugar parecia abandonado há anos. Isso fez duvidar. Se realmente havia uma terra dos milagres, então, ouviu passos. O que significava que alguém andava por ali, recentemente. Depois, viu a passagem secreta. Caminhou até ela sem que ele soubesse que alguns homens o seguiam naquela direção, e seus olhares eram assassinos.
Seus olhos se arregalaram quando entrou. Era um lugar brilhante e movimentado. As ruas eram imundas. Negócios ilegais aconteciam. Não era de admirar que todos evitassem falar daquele lugar. Era praticamente sem lei. Se houvesse lucro, qualquer coisa valia. Mas também o fez pensar que poderia haver um jeito de conseguir dinheiro antes do vencimento. Mas antes disso, ele olhou para trás e perguntou por quanto tempo eles iriam segui-lo. Os homens apareceram e elogiaram seus instintos aguçados. Eles planejavam localizá-lo e levá-lo embora. Mas como ele percebeu que teriam que espancá-lo um pouco. Shen perguntou por que eles achavam que ele estava fingindo, mas o homem disse que já tinha visto muitos filhos de ricos disfarçados indo lá pela emoção, e que se o sequestrassem para pedir resgate, ficariam ricos. E isso foi tão patético que se refletiu na expressão de Shen. O homem colocou o braço sobre o seu ombro e deu um tapa em sua bochecha. E estava feliz porque Shen congelou de terror. Disse a ele para cooperar. Pagar o resgate e talvez considerasse deixá-lo viver. Shen disse ao sujeito que ele era rude. Então, com apenas um golpe na nuca, o homem caiu de cara no chão. Todos ficaram surpresos que ele tivesse sido nocauteado. Os outros dois homens sacaram as facas para dar uma lição nele. Quando avançaram, 2 caixas voaram e os atingiram na nuca. Shen ficou confuso. Então alguém apareceu à sua frente. Sua mão foi agarrada. A mulher de capuz disse para ele ir com ela. Então ela o puxou para longe. Chegaram a um certo lugar, onde ele achava que estariam seguros. Shen agradeceu por tê-lo salvo. Mas no fundo, queria fazer perguntas àqueles dois. A mulher o conhecia e perguntou por que ele estava ali. Ela havia esquecido que precisava permanecer disfarçada. Shen perguntou se eles se conheciam, mas para sua surpresa, ele não se lembrava de nada. Então respondeu que não. Ela apenas disse que viu o nome dele. Estava na gola de sua roupa. Ele ficou surpreso ao perceber que estava lá, mas ao mesmo tempo aliviado por ela não tê-lo reconhecido de verdade. Agradeceu a ela pelo contato. Pensava consigo mesmo que quase havia perdido a cobertura, mas ficou feliz por ter disfarçado bem. Lembrou-se de não expor suas informações tão facilmente no distrito Blackwater, pois era perigoso. Ela se ofereceu para guiá-lo para fora, mas ele recusou porque tinha assuntos urgentes. Sabia que se ela descobrisse que ele era estudante, estaria acabado. A mulher estava certa de que ele ainda era Shen, mesmo depois de todos aqueles anos. Perguntava-se se ele realmente havia se esquecido dela, ou se estava fingindo. Sabia que ele era um estudante. O que a deixava curiosa sobre o que ele estava fazendo ali. A forma como ele se moveu antes a fez pensar se ele também tinha se tornado um ladrão. Momentos depois, Shen comprou uma máscara por 10 moedas. Acreditava que isso manteria seguro. Já havia andado bastante por ali, mas ainda não tinha ideia de como ganhar dinheiro. Alguém o abordou porque ele não parecia ser do local. Perguntou quem ele era. O homem se apresentou como guia turístico e se gabou de conhecer tudo sobre aquele lugar, dizendo que podia perguntar qualquer coisa. Então Shen perguntou se havia algum palácio por perto, onde ele poderia conseguir dinheiro rápido. O homem o levou até o local. Estava feliz também, porque já havia garantido a taxa de comissão. Eles entraram em um prédio mal iluminado, e lá dentro havia uma arena. O lutador socava o oponente, a multidão em delírio. Shen percebeu que era uma arena de lutas clandestinas. O homem disse que se ele queria dinheiro rápido, aquele era o lugar certo. Também informou que naquela noite haveria uma luta especial, e o vencedor ganharia um bônus a partir da aposta do público. Muitos lutadores do nível de Herald haviam aparecido, e as lutas eram intensas e as apostas eram altas. Era o momento perfeito para entrar. Shen viu o cara no ringue. Ele parecia assustador, mas era apenas nível 1 com alto prêmio em jogo. Ele pensou a respeito. O homem perguntou se ele queria lutar. Se sim, poderia conseguir as fichas para ele. Shen respondeu que queria todo o prêmio, deixando o homem de boca aberta.
A mulher o seguiu para dentro da arena. A multidão não podia acreditar que o garoto fosse tão forte. Ela viu a arena e ficou intrigada com o motivo de ele estar ali. Seu oponente disse para ele não ficar convencido, só porque tinha vencido 2 lutas. Esse adversário se gabou de ser o jogador cabeça de chave do torneio, e que seu nome era Riff. Ele não parava de falar. Então Shane simplesmente o acertou com um soco, em apenas um golpe. O cara caiu. A multidão comentou que estava ficando entediante, já que bastava um soco para derrotar todos. Shane buscava vitórias rápidas e limpas, embora o próximo tivesse um ar presunçoso, mas antes mesmo de terminar a frase, já estava fora. O próximo quis se render, mas Shane apenas o lançou para longe. O homem de terno branco atrás da tela empalideceu, deixando-o não entrar porque parecia fraco, mas não esperava que ele teria aquele resultado. Um subordinado informou o chefe que os lutadores que pretendiam contratar haviam fugido. E os clientes pensavam que estavam sendo enganados, exigindo reembolso se aquilo continuasse. A arena estaria em risco. Então, de jeito nenhum poderiam deixar o garoto sair com o prêmio. Ordenou ao seu subordinado que trouxesse aquele cara. Shane fechou o punho e desferiu um golpe no último desafiante. Depois de seu árbitro dizer que iria reivindicar o prêmio, o apresentador insinuou que o público queria ver mais. Assim, a gerência decidiu dar a todos o que realmente queriam, uma emocionante luta final. Shane percebeu que nunca tiveram a intenção de lhe dar o dinheiro de forma justa. O lutador final foi apresentado. Shane ficou surpreso ao vê-lo. O homem estava contido e foi introduzido como um mutante chamado Lin. Trouxeram um monstro preso em placas metálicas, e removeram as placas que o mantinham erguido. O monstro caiu no chão e fecharam a arena novamente. Shane estava confuso com o que estava acontecendo. Havia algo preso na nuca do monstro que liberou um ar, e a cápsula no centro foi retirada. O monstro se levantou. Parecia assustador, como um goblin alto e magro. Uma mulher na plateia abraçou o homem ao lado, porque estava com medo. Enquanto ele estava aliviado por ter escolhido a fileira de trás, já que se estivesse mais perto, teria feito xixi nas calças. Mesmo assim, confortou a mulher com promessas vazias, de que queria protegê-la. A mulher que seguiu o Shane ficou chocada ao ver aquele monstro. Perguntava-se por que algo assim estava ali. Sabia que aquilo estava além do nível de Shane, e com sua habilidade poderia tirá-lo em segurança. Mas isso revelaria sua localização, e seus planos seriam descobertos. Enfrentava um dilema difícil. Shane estava irritado, porque o chefe não parecia em momentos como aquele. Podia perceber que o inimigo era diferente dos anteriores. Para começar, nem parecia humano. Estar sobre o seu olhar era como ser uma presa diante do caçador, e apenas ficar parado era sufocante. Seu instinto gritava que era extremamente perigoso. O dedo médio do monstro se transformou em uma lâmina. Ele atacou. Foi tão rápido que quase o acertou. Se não tivesse desviado por reflexo, já estaria morto. Isso confirmou que ele realmente queria matá-lo. Então Shane sabia que não poderia se conter. Quando a criatura avançou, ele agarrou seus braços e os manteve afastados do corpo. Ainda assim, estava sendo empurrado para trás. Percebeu o quão forte e perigoso era. Então, precisava acabar com a luta rápido. Usou o poder emprestado e de nível 2, alcançou o nível 4. Com isso, conseguiu empurrar o monstro para trás. Juntou as mãos, levando-as ao ar e acertou a cabeça da criatura. Conferiu se tinha conseguido derrubá-la. Mas, para sua surpresa, o monstro se levantou e o atacou. Arranhou seu ombro. Shane não podia acreditar que seu ataque mais forte não surtiu efeito algum. A pele dele era grossa e as garras afiadas. O combate corpo a corpo o colocava em desvantagem. Precisava de uma arma. O monstro avançou novamente.
Ele quebrou o dedo pontudo para usá-lo como arma, segurou firme e cortou o monstro com ele. Foi apenas um arranhão no lado do pescoço. Ficou decepcionado por ter sido muito superficial, mas contente por saber que ele sentia dor. Shane também percebeu que sua força não se igualava à da criatura, mesmo após aumentar o nível. Se conseguisse se aproximar mais uma vez, sabia que poderia finalizá-lo. O monstro emitiu uma força. Ele se perguntou se era gás venenoso, mas percebeu que era apenas névoa comum. Para sua surpresa, foi arranhado no torso. De repente, girou sua arma, mas não havia ninguém. Então, foi arranhado nas costas, mas não conseguiu ver nada. O monstro estava usando a névoa para desgastá-lo. Shane sabia que ele temia que descobrisse sua fraqueza, por isso não fazia grandes movimentos, mesmo que sobrevivesse a um ataque. Se o tempo do poder emprestado acabasse, estaria acabado. Por isso, não podia deixar a luta se prolongar. Estava determinado a encontrá-lo. Forçou-se a manter a calma e focar em seus sentidos. Seus olhos brilharam intensamente. Ao se concentrar, conseguiu ver uma névoa verde fraca que se movia. Finalmente encontrou o alvo. E quando ele o atacou, Shane o agarrou. O monstro se surpreendeu. Shane cortou-lhe o braço. O sangue jorrou. Deu sua chance e o perfurou. Mas inesperadamente, seu coração pulsou e uma dor excruciante o atingiu. Ele se perguntou se era porque havia atingido o limite. O monstro aproveitou a chance para derrubar sua arma. Então lançou a língua longa e acertou seu torso. Shane se recusou a desistir. E usou novamente o poder emprestado. Agarrou a língua presa em seu corpo e puxou o monstro para perto. Então abriu sua boca com ambas as mãos, escancarando-a com toda a força. O monstro gritou de dor, até que Shin o rasgou ao meio completamente. O chefe da arena perguntou qual era a situação, mas seu subordinado não conseguia ver nada pela tela. Eventualmente, a névoa se dissipou. O chefe perguntou se o garoto estava morto. Quando o chefe viu a arena, ficou pálido. A mulher que seguia Shane se perguntou como aquilo era possível. A multidão foi à loucura ao aplaudir o garoto. Shane ficou de pé segurando o monstro despedaçado. Em seguida, arremessou o cadáver no chão e encarou os guardas da arena, assustando-os. O chefe da arena perguntou como aquilo era possível. Ele não acreditava que o garoto realmente tivesse vencido. Principalmente porque gastaram uma fortuna para comprar aquele monstro da cidade. O apresentador anunciou, parabenizando o competidor por ter se tornado campeão do torneio. Disseram-lhe para seguir os funcionários, para receber o prêmio em dinheiro. Ele foi levado aos bastidores e recebeu o dinheiro do prêmio. A maleta continha um total de 510 mil. Ele estava prestes a pegá-la, mas a fecharam. O chefe da arena disse para esperar. Contou a Shane que havia mudado de ideia. Ofereceu-lhe, então, se tornasse o lutador contratado e competir sob seus termos. Só assim poderia ficar com os 510 mil, ou então ele aceitaria 110 mil e iria embora. Shane o encarou e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. O chefe reclamou que todos os seus lutadores contratados haviam fugido, que Shane matou o seu lutador principal do evento, e que ele havia pago uma fortuna por aquele monstro. Alegou que Shane quebrou o acordo e, então, deveria compensar suas perdas. Shane respondeu que não havia estipulado nenhuma condição para lutas extras, e que quando subiu ao palco, o chefe da arena tinha deixado claro que não deveria haver perguntas sobre identidade, e que subir ao palco significava automaticamente assinar o contrato de vida ou morte. Assim, matar o oponente ou ser morto não implicava em nenhuma responsabilidade. Isso significava que matar ou não era uma decisão exclusiva do lutador. O chefe da arena ficou furioso. Então, o chefe exigiu 510 mil, sem perder um único centavo. O chefe apontou uma arma para ele, dizendo que ele não podia simplesmente sair dali. Shane agarrou sua mão e a apertou, quebrando a arma.
Perguntou se ele realmente achava que poderia detê-lo. O homem gritou de dor ao ter seus dedos quebrados. Ordenou a seus homens que o matassem. Vários homens de terno preto cercaram Shane e apontaram armas para ele. Shane suspirou. A multidão ouviu os tiros. A mulher ouviu que eles vinham de onde Shane tinha ido. Logo depois, um homem foi arremessado pela janela. O público ficou chocado. Perguntaram se estavam filmando um filme. Porque aquilo era exagerado demais, ao saltar de tal altura. A mulher já imaginava o que estava acontecendo. Shane atingiu o homem e o fez perder um dente. Ele enfrentou-o, segurando a maleta. Vários disparos foram feitos contra ele. Ele agarrou a cabeça do atirador. Então o empurrou para fora. Depois, Shane fugiu e os homens foram atrás dele. Mandaram as pessoas bloquear as ruas dos fundos e as saídas. Nesse momento, o coração de Shane doía, porque ele tinha usado demais o poder emprestado. O pior era que seus ferimentos estavam piorando. Para sua surpresa, alguém o puxou. Era uma mulher que ele havia conhecido antes. Ela cobriu sua boca. Enquanto os homens da arena o procuravam, esconderam-se em um beco estreito e escuro. Quando os homens foram embora, ela o soltou e disse que estava seguro. Então, Shane a reconheceu. Ela pediu para que ele poupasse forças. Disse que conhecia uma passagem secreta, por onde ele poderia sair em segurança. Ela o levou até lá e o instruiu a seguir em frente, para sair ileso. Aconselhou que ele fosse embora, antes que cercassem toda a área. Ele olhou para trás, mas ela insistiu que ele saísse rápido. Shane agradeceu e começou a correr. Ela fez uma ligação e foi repreendida por ter ido ao distrito Blackwire. Novamente, a pessoa do outro lado chamou a Gillian. Ela respondeu que tinha algo para o avô. Relatou que encontrou algo em comum. Algumas horas depois, Shane chegou ao quarto andar. Assim que entrou, caiu de joelhos. Estava com dores cruciantes, pálido e suando muito. Então, desmaiou. Seus status mostravam que estava no ranking nível 2, com habilidade de força emprestada 1 e ainda tinha 999 desejos restantes, com 0 recompensas. Ele possuía 510 mil para pagar sua dívida, reduzindo o total para 99 milhões. Houve a lembrança de alguém em seu leito de hospital. A mãe dizia ao filho que a doença poderia melhorar em 2 ou 3 anos. Mas ela estava mentindo. Sua doença não iria melhorar em 2 ou 3 anos. Na verdade, ela só teria mais 2 ou 3 anos de vida. Ela expressou o desejo de vê-lo novamente, vê-lo se casar e ter filhos. Envelhecer gradualmente e tocar seu rosto mais uma vez. Era um vídeo gravado em um celular. Então, a mãe pediu desculpas, dizendo que não tinha mais forças para ficar ao lado dele. Ela disse que o amava. O filho chorava ao lado dela. A mãe já estava coberta com o cobertor, enquanto a frase "Eu te amo especialmente" ecoava na mente do filho. Com isso, Shane abriu os olhos de repente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Surpreso, ao olhar pela janela, o sol já havia nascido. Ele reconheceu que estava na casa de Joe Shane, e que ainda estava vivo. Foi graças ao sonho que ele conseguiu despertar, mesmo depois de tanto tempo. O chefe perguntou se ele já estava acordado. Jane perguntou onde ele esteve nos últimos dias. O chefe respondeu que tinha muitas coisas para resolver, em outros lugares. Mas quando voltou, o encontrou desmaiado ali. Disse que ele ficou em estado grave por 2 dias inteiros e achou que não sobreviveria. Pediu que ele se explicasse. O chefe sabia que ele tinha ido a algum lugar onde as pessoas lutavam entre si enquanto estavam fora, e que usou o poder emprestado demais para derrotar um monstro, sofrendo uma reação de retorno por causa disso. O chefe o repreendeu, já que havia avisado para não usar seu poder em excesso, e ele o usou de forma imprudente. Enquanto esteve ausente, ele poderia ter morrido. Shane argumentou que não foi imprudência, porque era por necessidade. Pediu que não ficasse tão irritado.
O chefe perguntou se ele estava achando que poderia trazê-lo de volta, se morresse. Era impossível, pois revê-lo havia já consumido grande parte do seu poder. E se ele morresse de novo, não conseguiria revê-lo. Ele reclamou, dizendo que já que Shin havia experimentado a vida e a morte, deveria valorizar mais essa chance. Shin ficou surpreso por ele dizer algo assim, mas concordou que deveria valorizar, ao máximo, essa oportunidade. Difícil. O chefe ficou satisfeito que ele entendesse. Mencionou que as criaturas meio-humanas que Shane citou não pareciam ser algo daquele mundo. Shane não ligou para isso, porque nunca mais voltaria àquele lugar infernal. Pensou na garota que encontrou lá, mas decidiu esquecer. Já que ninguém mais pensava a respeito, resolveu apenas focar em subir de nível. Então ele se lembrou do dinheiro. Abriu a maleta e sentiu-se aliviado, ao ver que o dinheiro ainda estava lá. O chefe perguntou se esse era o motivo de sua ida à arena. A arena. Ele explicou que com aqueles 510 mil, não precisaria se preocupar em pagar a dívida até o fim do torneio de intercâmbio. Assim, poderia focar totalmente em subir de nível. E antes de ir à escola, precisava tratar o ferimento no abdômen. Os pequenos ferimentos cicatrizaram sozinhos, mas o abdômen não precisava de hospital. Depois, ainda teria que ir aos treinos da escola. E antes de tudo isso, precisava ir ao banco depositar o dinheiro. Reclamou de como estava ocupado no hospital. O médico disse que não era nada grave, embora fosse um ferimento penetrante. Estava cicatrizando bem. Disseram-lhe para apenas mantê-lo limpo e não se machucar novamente. O médico comentou que curar-se tão rápido não era algo que pessoas normais conseguiam. Então perguntou se ele era um profeta, e Shane respondeu que sim. O médico explicou que profetas se machucam com frequência, e que o hospital tinha uma promoção. Se fizesse um cartão, teria descontos no futuro. Shane recusou e pediu um remédio comum. O médico deu-lhe um anti-inflamatório especial. Shane sentiu-se aliviado ao saber que a língua do monstro não era venenosa. Relaxou. Mas seus olhos coçaram. O médico entregou-lhe o remédio e disse para apenas pagar. Lá fora, Shane percebeu que havia luz dentro do frasco. Ele perguntou sobre isso, mas o médico respondeu que não havia nenhuma luz, que era apenas um anti-inflamatório comum para profetas. Shane ficou confuso, pois podia ver claramente, não parecia ser uma ilusão. Perguntava-se se era o único capaz de enxergar aquilo. O médico achava que ele podia estar alucinando por estresse. E explicou que era normal para profetas. Depois tentou-lhe vender um programa de aconselhamento. Ao sair da sala, Shane podia ver remédios e pessoas brilhando. Imaginou se era porque era profeta. A diferença entre pessoas comuns e profetas era se haviam sido aprimorados pela energia estelar. Perguntava-se se era essa luz emitida pela energia estelar. Se fosse por causa da luta, seria algo enorme, já que a chave para subir de nível era a quantidade de energia estelar absorvida, e se ele realmente pudesse senti-la, ficaria muito mais fácil absorvê-la. Algo chamou sua atenção. Passou por um homem cuja energia estelar era extraordinária. O homem olhou para trás, porque sentiu que estava sendo observado, mas sabia que não havia pessoas fortes ali. Esse homem atendeu uma ligação, e a pessoa do outro lado perguntou por que estava no hospital. Foi lembrado da missão deles: encontrar a estrela alienígena. O homem de longos cabelos verdes respondeu que raramente viajava. Então ficaria naquele país por um tempo, e visitaria a pequena princesa. A pessoa na ligação gostou, pois, segundo a profecia de seu chefe, a estrela alienígena era um ponto-chave para mudar a história. Antes de saber se era inimigo ou aliado, foi ordenado contratá-la primeiro e agir de acordo. O homem comentou que seu chefe se preocupava demais. Afirmou que, se a estrela alienígena fosse mesmo inimiga, ele a destruiria pessoalmente. Esse homem era Amir, um ladrão Aran de academia. O diretor falou com Shane, porque, pouco depois de entrar na turma de especiais,
Ele não atendeu às chamadas. Não respondeu mensagens e faltou às aulas. Shane pensava que mal tinha voltado e já tinha sido descoberto. O diretor estava bem informado. Ele pediu desculpas e explicou que surgiu uma urgência em casa. Por isso, não conseguiu avisar a escola a tempo. Disse que estava disposto a aceitar qualquer punição. O diretor esclareceu que não era isso que queria fazer. Ele apenas queria perguntar se nada de ruim tinha acontecido. Shane respondeu que não. Perguntou se ele estava preocupado que desistisse do torneio de intercâmbio. O diretor respondeu com firmeza que não, porque confiava nele. Nesse ponto, estava mais preocupado que Shane escondesse algum tipo de dificuldade que não ousava contar. Disse que, como ele era um bom profeta, mesmo que não tivesse concordado em competir, a escola ainda faria de tudo para apoiá-lo. Explicou que o propósito da academia era formar excelentes profetas. E isso nunca mudaria. Shane sentiu e garantiu que estava bem. Prometeu dar o seu melhor no torneio de intercâmbio e trazer honra para a escola. Depois disso, o diretor apenas disse para ele voltar à aula. Também informou que seus amigos estavam tão preocupados com ele que chegaram a ir ao seu escritório. Shane ficou confuso. Mas na sala de aula, Jaru colocou o braço sobre o seu ombro e perguntou onde ele tinha ido. Shi acrescentou que nem mesmo os professores sabiam o que tinha acontecido. Estavam todos preocupados com ele. Ele respondeu que as coisas estavam corridas em casa. Jaru trouxe o assunto sobre técnicas de combate. Ele mencionou que antes havia lhe dado um cartão, dizendo que ele e Shia tinham juntado 300 mil para que Shane usasse primeiro e depois devolvesse quando tivesse dinheiro. Shane ficou surpreso. Apenas tinha comentado por alto, mas não esperava que eles levassem tão a sério. Ele disse que descobriu que a técnica não valia a pena e decidiu não comprar. Agradeceu a eles mesmo assim. Jaru disse que ele encontraria algo melhor. De repente, alguém chamou Shane, ou estava corado. Enquanto se aproximou, admitiu que ouviu eles dizerem que ele estava sem dinheiro. Então ele deu o seu cartão, que tinha 50 mil de economia. Ele esperava que Shane não se importasse, que não fosse muito. E sobre ter perdido a luta, disse que se houvesse algo que Shane quisesse, e que ele fizesse, bastava falar. Shane respondeu que não havia necessidade de agir como servo, ou algo assim. Shio o repreendeu por se intrometer nos assuntos da equipe, e perguntou se ele estava tramando alguma coisa. Ele respondeu que não era nada disso. Só queria se desculpar com Shane, já que antes achava que ele havia entrado na turma especial por conexões. Mas depois o Sr. Zhang explicou sua situação, admitiu sua derrota de coração aberto, declarou que Shane o fez perceber a diferença entre eles, e, por isso, queria ser seu amigo. Xia sussurrou no ouvido de Shane que ele foi o primeiro a derrotar o anual. Perguntou se deveriam deixá-lo entrar. Shane respondeu que não se importava. Xia disse ao anual que, se ele estivesse disposto a ser o quarto membro, eles o aceitariam. Ele respondeu que a classificação não importava para ele. Jaru afirmou que, para celebrar o novo companheiro de equipe, Venhal deveria servir um copo de água para Shane manualmente. Respondeu que, se alguém deveria pegar água, esse alguém era Shane, já que Jaru perdeu para ele. De qualquer forma, Jaru não podia acreditar que ele havia acabado de entrar, e já estava agindo como chefe. Shane os observava, pensando em como eram bons companheiros de equipe. Tinha se considerado sortudo por ainda estar vivo. Caso contrário, nunca seria conhecido na esteira. Shane treinava intensamente. Em sua mente, o sistema de níveis era simples. O corpo só precisava absorver energia estelar, e quanto mais absorvesse, maior o nível. Exercícios de alta intensidade aumentavam a eficiência da absorção. Por isso, a maioria dos profetas
Estava sempre em aulas de educação física, mas a taxa de absorção era mais complicada do que esperava. Ele já usava equipamentos para maximizar a intensidade do treino, mas sua taxa de absorção ainda era baixa. Se a energia estelar no corpo não fosse absorvida a tempo, vazia aos poucos e se perdia. Não era de se estranhar que algumas pessoas permanecessem no nível 1 por toda a vida. Naquele ritmo, nunca alcançaria o nível 4 antes da competição. Sabia que precisava de um método para aumentar sua taxa de absorção. Jaru se aproximou e disse que o treino livre estava ficando entediante. Convidou Shane para um duelo para tornar as coisas mais animadas. Shane teve um estalo. Lembrou que durante a luta contra o monstro, foi justamente por ter que lutar que acabou forçando a si mesmo a compreender a absorção da energia estelar. Disse a Jaru: se fossem lutar, teria uma ideia que precisaria da ajuda de todos. A luz central foi acesa. Shi usou a palma Izumo, enquanto Jaru utilizou o punho lacerante. Lutarão contra Shen juntos. Shen gostou de como eles se sincronizavam. Depois disso, ficaram exaustos. Já estavam nisso há quase uma hora. Então, sugeriram descansar. Xia comentou que quando ele disse 1 contra 2, achou que estivesse brincando. Não esperava que fosse sério. Jaru afirmou que o método era incrível, pois, sem se preocupar em ganhar ou perder, poderia se jogar completamente na batalha, e até mesmo tentar novos movimentos. Na rodada seguinte, foi a vez de Wan Hao, e Shane percebeu que estava certo. Esse tipo de batalha intensa aumentava a taxa de absorção e, com suas boas fundações, uma vez que a taxa aumentasse, eles subiriam de nível rapidamente. Shane pensou em experimentar um novo método, enquanto sua taxa já estava alta. Para garantir a segurança para pessoas comuns, a energia estelar em suplementos era diluída. Se a qualidade física fosse mediana e a absorção baixa, mesmo tomando milhares de frascos, não subiriam de nível. Mas pela sua absorção, a energia estelar emprestada era 100 vezes mais concentrada do que os suplementos. Com sua habilidade atual, absorvê-la diretamente certamente faria seu corpo explodir, mas se controlasse o fluxo que conseguia absorver, pensou que poderia tornar a energia estelar emprestada permanente para subir de nível rapidamente. Achou que valia a pena tentar. Usou o poder emprestado. Só então percebeu o quão absurda era a quantidade que podia tornar-se emprestada. Mas fazia sentido. Já que subira 2 níveis de uma vez, controlou o fluxo lentamente e o comprimiu ao máximo, então absorveu a energia. Concentrou-se todo em seu coração, não esperava que mesmo uma pequena quantidade fosse tão esmagadora. Seu corpo se encheu instantaneamente, mesmo se esforçando para conter. Ainda havia absorvido demais. Naquele ritmo, seu corpo explodiria. Então precisou liberar. Quando o fez, todos ficaram chocados. No início pensaram que fosse um terremoto, mas logo perceberam que era ele. Ficaram boquiabertos. Quando viram a sua energia estelar disparar, de repente, o chefe apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Não acreditava que Shen havia absorvido sua energia. Shen explicou que tentou controlar a quantidade para o que podia suportar. Infelizmente, funcionou. O chefe não podia acreditar que ele havia absorvido energia estelar e não morrido. Isso fez pensar que Shen realmente era seu ponto de destino. Uma breve explicação sobre suplementos de energia estelar. São feitos de materiais que contêm energia estelar, como erva estelar, cristais estelares, etc., com diversos efeitos mágicos, como recuperar energia, aumentar a força física e curar ferimentos. Shen perguntou se ele havia dito algo. O chefe respondeu que não e expressou alegria por ele não ter morrido. O Sr. Zhang chegou em pânico e perguntou o que havia acontecido, e se ele estava bem. Jia relatou que foi Shen
Quem causou o incidente? Jaru explicou que tinham terminado o treino e estavam descansando, quando Shay subitamente ficou daquele jeito. O Sr. Zhang não conseguia acreditar que uma energia estelar tão forte estivesse transbordando. Pediu a Enal que trouxesse o dispositivo de medição. Este mostrou que Shen estava no nível 3. Todos ficaram boquiabertos. Era o primeiro nível 3 da escola em muito tempo. Ele correu para informar o diretor imediatamente. Xia quis saber como ele subiu de nível e pediu que ele a ensinasse. Shen respondeu que apenas treinou como eles tinham feito e que, eventualmente, ela também subiria de nível. Ele não esperava que causasse tanta comoção, por isso, anotou mentalmente para tentar novamente em casa. Jaru acreditou nele, já que também se sentiu cheio de energia após o treino. Xia confirmou que, se lutassem mais vezes, subiriam de nível como ele. Wenhao disse para pararem de descansar e voltarem ao treino, já que era a sua vez. Enquanto eles lutavam, Shane notou que o chefe não o repreendia. Dessa vez, o chefe respondeu que já estava acostumado, e que, se fosse apenas para subir de nível rapidamente, não diria mais nada. Afinal, também precisava que ele ficasse mais forte. Shane disse que não havia com o que se preocupar, já que ainda tinha muita energia estelar armazenada, que não havia usado. Uma vez que seu corpo absorvesse lentamente, poderia subir de nível até o nível 4. O chefe apenas observou em silêncio. O tempo passou e chegou o dia 12 de julho de 2026. Faltavam apenas 55 dias para o torneio de intercâmbio. Shane havia treinado duro, mas um dia se passou e ele continuava treinando com os outros. Os dias voaram, enquanto ele se concentrava apenas em subir de nível, até que finalmente chegou o dia 6 de setembro de 26, mais conhecido como dia da competição de intercâmbio. No local do torneio, havia uma multidão. Gia não acreditava que realmente estava naquele palco. Ela comentou que, se sua mãe soubesse, choraria de emoção. Jaru ouviu dizer que mais estudantes estavam participando, naquele ano, do que nunca. Manhao perguntou a Shane se ele estava pronto para as lutas do nível 4. A diferença entre o nível 3 e o nível 4 era pequena. Ele se sentia mal, pois, se tivessem mais tempo juntos, poderiam lutar lado a lado. Shane tranquilizou, lembrando que apenas participar já era o suficiente, e que vencer ou perder não importava, e se fosse perigo, desistiria. Umas áreas de descanso dos níveis 3 e 4 eram separadas, tiveram que se dividir. Jaru disse que se terminassem cedo, iriam torcer por ele. Xiao Lei desejou boa sorte. Ele acenou e se despediu. A hora havia chegado. Decidiu se preparar na área VIP. O diretor comentou que era sua primeira vez ali. O Sr. Zhang respondeu que fazia sentido, já que a escola só participava de torneios de nível 2 antes, então nunca tinham recebido esse tratamento. O homem chegou e o cumprimentou alegremente. Era o velho Wang. Eles apertaram as mãos. Wang Minghuan, diretor de Yang, parabenizou. O Rui, diretor de Wang Yuan, disse que não esperava que Rui trouxesse estudantes de nível 3 e 4 em tão pouco tempo. Ele respondeu que era graças aos esforços dos alunos, e que apenas fez o possível para atender às suas necessidades. Também agradeceu por ter sido informado sobre as mudanças. Ele comentou que as novas regras, planejadas pela autoridade central, aumentariam os subsídios para as escolas vencedoras, e que para conseguir esses recursos, a competição seria feroz. Alguém chegou e comentou que não era de se estranhar a algazarra, já que os caipiras estavam ali pela primeira vez. Rui se ofendeu, mas Minjuan pediu que se acalmasse. Informou que aqueles homens eram diretores, que já tinham vencido torneios anteriores, então era melhor não entrar em conflito com eles. Ui respondeu que isso era passado, e que o torneio ainda nem havia começado. Ninguém sabia quem venceria dessa vez. O diretor da academia Voga, campeão do ano anterior, Li Tu,
respondeu que, como esperado, quanto mais inútil o cachorro, mais alto ele late. Disse para aproveitarem bem aquele momento, pois se não se lembrassem da cena seria uma pena, já que não teriam outra chance. Rui zombou em resposta. O Sr. Zon cochichou que era a primeira vez deles, em um torneio de tão alto nível. E estava preocupado se seus alunos dariam conta. Rui perguntou o que ele estava achando dos estudantes. O Sr. Jung respondeu que eram incríveis, especialmente Shea, já que seus talentos não eram piores que os prodígios, dopados das escolas de elite. Rui concordou. E disse que a única coisa que precisavam fazer era acreditar neles. Uma mulher de cabelos pretos e óculos estava nas arquibancadas, segurando um cartaz escrito Vai, Shane. Era sua primeira vez em um lugar assim, então estava nervosa. Perguntava se esse Shane estava bem. Quando soube que ele iria competir, não conseguia acreditar. Parecia impossível. Há uma semana atrás, desde que Shane entrou na turma especial, ela não o via fazia tempo. Não sabia como ele estava. Mas agora ele era a estrela da escola. Ele até representava a instituição, em um torneio de nível 4. Ela imaginava que ele nem se importaria em falar com alguém comum como ela, que tropeçou. Mas, felizmente, alguém a segurou. Era Shane, que perguntou se ela estava bem. Ela ficou surpresa ao vê-lo. Agradeceu pela ajuda e perguntou por que ele estava ali. Ele respondeu que a viu passar e decidiu cumprimentá-la. Ela disse que pensava que, depois que ele entrou na turma especial, não queria mais ser amiga dela. Isso era um absurdo. Já que para ele, amigos são amigos, e isso não muda por causa de status. Isso a fez sorrir. Ficou feliz porque, como esperava, ele continuava o mesmo. Tinha fé de que ele iria se sair bem na luta. Naquele momento, os competidores foram chamados ao palco. Shane vestia camisa preta, calça, munhequeiras e sapatos. Ele parecia frio e sofisticado. A representante de classe mal podia esperar para vê-lo lutar. O status atual de Shea era classe A, nível 4, com habilidade, força e empréstimo de 1. Ele tinha 999 desejos, e 0 recompensas. No momento, não tinha dívida vencida. Mas o total restante era mais de 99 milhões.